Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre carteira geradora de renda no Tesouro Direto. Bom, nós temos dois tipos de papel que são bem indicados para isso, que são os tesouros IPCAs com juros semestrais e o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Ou seja, aquele pagamento de juros semestral faz com que você não precise se preocupar em sacar parte do seu rendimento. E no final você vai ter aquela NTNB ou aqueles R$ 1.000 do pré-fixado prontinhos no último resgate, certo? No caso da NTNB é muito melhor, porque uma NTNB para cada título possuído vai ser corrigido pelo IPCA. Claro, hoje em dia, nós estamos falando aí do comecinho do mês de setembro, com a cotação do dia 31 de agosto, aqui ó, 30 de agosto, se não me engano, 30 de agosto, dia útil. O que nós temos? Nós temos que o valor da NTNB, o valor nominal atualizado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, R$ 3.237. Esse é o valor em cima do qual é calculado o juro semestral, ou seja, aqueles 2,95%, que é uma taxa composta, dão 6% ao ano, porque conforme está na lei que instituiu esses títulos, o cupom anual que ele paga é de 6%. Só que é de 6% em cima do VNA. Então nós temos que ter a ciência disso quando a gente está pensando em montar uma carteira para renda, porque todo cálculo tem que ser em cima disso. E aí você vai me dizer assim, mas o valor para compra está mais alto do que o VNA. Logo, eu não estaria perdendo dinheiro? Não. Na verdade, você vai estar ganhando menos do que 6%. Esse aqui é o ponto. Que todos os valores aqui estão mais altos. O que significa isso? Significa que o título está com ágio. Assim como o prefixado com juros semestral também está com ágio, porque o valor dele é R$ 1.000 e ele está sendo negociado a 1.184. Então esses R$ 184 a mais, quase 12% a mais do que o valor nominal, é bastante, gente. É o ágio. Por quê? Porque a taxa caiu muito. Se a taxa estivesse em 10%, ele estaria sendo negociado ao par. E qual é a taxa para o Tesouro IPCA mais com juros semestral ser considerado negociado ao par? 6%, que é o valor percentual legal, definido em lei, de pagamento de cupom. Quando ele era negociado acima de 6%, época da Dilma lá e tal, ele estava sendo negociado com deságio. Então, por quê? Porque ele estava mais barato do que o que ele paga, certo? Ele estava com rentabilidade acima de 6%. Então, entendido isso, nós temos que ter bem a ideia correta para projetar isso aqui na hora de estipular a necessidade para renda, ok? Então assim, hoje, e o que nós estamos vendo assim? Qual é a teoria? Assim? A teoria é o seguinte, que você vai montar durante os seus anos de vida ativa, de trabalho, você vai montar a sua carteira em tesouro direto ou em outros ativos, ações, fundos imobiliários, etc, etc. Você vai montar com ativos que ganhem da inflação, certo? E que acumulem patrimônio. Então, para isso valem os prefixados, para isso vale o Tesouro Selic em certa parte, para isso valem os tesouros IPCAs, tanto de curto prazo como de longo prazo. Por quê? Porque eles têm uma rentabilidade real acima da inflação, certo? Depois dessa fase, que seria a primeira fase, a fase de acumulação, você teria a fase dos resgates, em que você estaria vivendo da renda. Aí, no vencimento desses papéis aqui, você compraria os tesouros com juros.
Só que nós estamos vendo o que tem acontecido nos últimos anos no Brasil. Deixa eu projetar outra tela para vocês. Isso aqui é o site TD Charts. O Tesouro mudou um pouquinho a tela porque eu coloquei o 2035, NTN-B com juros para 2035. A principal está aqui, certo? É só clicar aqui que ele mostra os dados, tá? Mas para não gerar muita confusão, nós vamos olhar só a NTN-B que paga juros. Escolhi a 2035 por quê? Porque tem um período maior para análise, certo? Então, o que a gente vê aqui? Aqui é o período em que lá no governo Dilma, entre 2002 e 2013, houve uma tentativa de redução da taxa Selic, mesmo com inflação alta na casa de 6% ao ano. E isso aí gerou, né, uma elevação da Selic, gerou todo um problema depois. A Selic voltou a 14%, os títulos tiveram a taxa aumentada. E agora, do governo Temer para cá, 2017 para cá, o que aconteceu? A taxa foi reduzida de novo, mas a inflação está baixa. Isso é muito diferente do que aconteceu no começo da década, certo? No final da década nós estamos vivendo aí um período de Selic de 6%, mas com inflação baixa, de 3,5%, 3,7%, enfim, abaixo da meta. E aqui não. Aqui a inflação ela estava acima da metade da meta e batendo no topo, certo? Batendo no topo. Então é uma situação completamente diferente. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, que no longo prazo, né, que a gente pega aqui 2006 para frente, a gente vê que mesmo com as enormes oscilações, a tendência é para uma redução nessa taxa média ao longo de todo o prazo. Se nós traçarmos uma reta do primeiro ponto ao último, nós veremos isso, certo? Nesse prazo que está representado nesse gráfico, com muitas oscilações. Não deixo de enfatizar isso, muitas oscilações. Mas qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte, o juro caindo no longo prazo, certo? Esse aqui é o ponto. Pois bem, juro caindo no longo prazo. Isso importa para quando a gente vai pensar numa carteira voltada para renda, importa. E muito. Por quê? Porque essa taxa aqui, IPCA+, vai começar a ficar cada vez menor, certo? E o que acontece? O título passa a ser vendido com mais agio. Portanto, ele vai remunerar menos o meu capital semestralmente, certo? Vai remunerar menos de forma real, certo? Até que, por exemplo, se a taxa for IPCA mais 1%, provavelmente ali, conforme os cálculos que eu já mostrei para vocês no IPCA 2024, eu não fiz para os semestrais, mas o que acontece? No IPCA mais 2024, se for IPCA mais 1%, a gente sabe que ele está empatando, porque esses 1% de rentabilidade real vai ser devorado pelos impostos e pelas taxas. Então é o limite, certo? É o limite máximo. Então, o que acontece? Se isso acontecer no futuro, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, com esses tesouros com juros semestrais, toda a teoria anterior de você ficar acumulando patrimônio no IPCA+, 2035, 2045, para depois comprar o tesouro IPCA com juros, vai ter ido por terra, certo? Vai ter caído por terra. Por quê? Porque você não vai conseguir comprar um papel com uma rentabilidade real boa, que remunere bem para você poder viver dos juros, certo? Então, ou ter um complemento de renda interessante dos juros, certo? Então isso é um grande problema, porque se confirmar essa tendência, e aí nós temos o que no mundo? Nós temos juros negativos no Japão, na Suíça, na Suécia, na Alemanha, para alguns títulos americanos. Se o Brasil conseguir ingressar de maneira sustentável, né, no mundo, no primeiro mundo da economia, e conseguir se desenvolver economicamente de forma sustentável, o Brasil vai entrar nessa vibe de juros baixos, tendendo a zero e até negativos. É uma questão se o Brasil vai continuar numa montanha russa assim, ou se vai realmente entrar para a economia real de verdade dos países desenvolvidos. Então, assim, gente, antes da gente mostrar a carteira e falar de outras carteiras que estão rolando por aí como sugestões na internet,
eu acho que esse ponto é muito importante, porque quem é jovem, quem está aí com seu menos de 30 anos, ou quem está aí na faixa dos 30 aos 40 também, que está aí já formando um patrimôniozinho e tal, ou quem está começando do zero, certo? Ou quem já tem um patrimônio, a gente tem que pensar, mas ainda faltam 10, 15, 20 anos para parar de trabalhar, enfim, ou quando você pessoalmente projetou isso, o que acontece? Nós temos que colocar essa questão de maneira muito clara, porque se eu estou acumulando aqui no IPCA+, pode ser que quando eu chegar lá em 2035 eu não encontre um Tesouro IPCA com juros semestral que me pague uma taxa legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês um cálculo que eu fiz rapidinho aqui, ó. Por exemplo, pegando a NTN-B 35 e os 50, que são os IPCAs mais com juros semestrais, pelo preço deles, tá? Pegando como base o dia 15 de julho desse ano, aqui o valor nominal atualizado da NTN-B, e os 0,295, ou seja, 2,95%, que é o cupom semestral. É isso aqui que você recebe. Representa, na realidade, pelo preço do dia 30 de agosto, representa 2,26%. E no caso do 2050, 2,1%. Então, quer dizer, no caso da NTN-B para 2050, você vai estar recebendo ali de 6 em 6 meses, anualmente, perdão, de 6 em 6 meses você vai estar recebendo 2,10%. E de 6 em 6 meses, 4,21%. Para quem está acumulando capital e esperando chegar a data para comprar essas NTN-Bs, pode ser que lá no futuro isso aqui já esteja próximo de zero. Essa é a pergunta. Aí por quê? Porque se eu acredito que o Brasil vai continuar como uma economia de terceiro mundo, cheio de solavancos, de sobe e desce, de instabilidades, de um período um governo com uma ideologia X, no outro período um governo com uma ideologia Y, e sempre essa bagunça, então o que acontece? Então eu posso deixar para comprar quando a taxa voltar a ficar ao par, 6%, certo? IPCA mais 6%, espero 5, 10, 15 anos para voltar a ficar ao par, e aí eu compro. Ou se o Brasil realmente está ingressando de uma maneira para resolver o seu problema econômico, correção, né, do teto de gastos, correção da Previdência, reforma tributária, etc, 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 e isso conseguir gerar um movimento econômico sustentável para pelo menos a próxima geração, aí essas taxas vão cair. Aí qual é a tradução? E seria interessante, então, se você está pensando em obter renda no futuro, começar a comprar desde já. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Eu sei que eu demorei bastante para explicar isso, mas eu tenho que deixar bem claro, porque isso é uma questão que eu estou me perguntando. Porque eu tenho ainda vários anos de trabalho pela frente, certo? Quem olha ali a minha fotinho, eu não vou dizer a minha idade, mas eu já tenho um bom período de trabalho e tenho mais um bom período pela frente. E essa questão realmente vem à minha mente, porque eu estou vendo hoje taxas em torno de 3,5%, no máximo 4%, no Tesouro que paga juros, que já aconteceram aqui no passado recente, só que aqui deu errado a redução da queda, porque a inflação estava fora do ponto de controle, e agora a inflação está no ponto de controle. Então é diferente, é um juro baixo com inflação controlada que nós temos hoje. Aqui em 2012, 2013, que deu errado, nós tínhamos um juro baixo com inflação alta. Aí deu errado. Então, pessoal, e aí a taxa voltou. E agora? Inflação controlada, juro baixo, tem a ameaça do dólar. Será que vai fazer com que esse movimento torne a acontecer no futuro, para depois de 2020, ou para depois que voltar a recuperação econômica? Não sabemos. Não sabemos. Isso são muitas variáveis que a gente tem que considerar. Bom, então, teoria clássica. Compre Tesouro IPCA, ou ações, ou FIIs, e acumule patrimônio. Quando chegar na fase de aposentadoria ou de descanso, enfim, de retirement, liquide esses ativos e compre as vaquinhas leiteiras, né? No caso dos FIIs poderiam continuar sendo eles. No caso do Tesouro Direto, invista só em Tesouro IPCA+, com juros semestral. Se você acredita
que essa curva aqui vai continuar com tendência de queda. Por quê? Porque o Brasil vai fazer bem o tema de casa, vai conseguir ter uma economia sustentável, desenvolvendo para o futuro, vai conseguir ficar, né, entre as maiores economias do mundo de maneira firme e forte. Ele vai, por conseguinte, se adaptar aos juros negativos que estão acontecendo nas economias desenvolvidas. Isso vai levar aí 10, 15, 20, 30 anos. E aí lá, quando for a fase de muitos que me ouvem no canal estarem se aposentando, não vai mais ter IPCA mais esses percentuais altos aqui. Não vai mais ter. Aí é questão de comprar agora. Essa é a grande decisão. Bom, então posto isso, para quem está pensando em comprar agora, então eu vou falar das carteiras. Existe uma carteira aí bem propagada na internet que é um monte de besteira, na minha opinião. Eles falam assim, ó, você compra o Tesouro IPCA+, 2035, porque número ímpar, o pagamento de juros se dá em maio e novembro, e você compra o Tesouro IPCA+, metade de 2026, metade de 2050, porque ele paga nos meses pares, fevereiro e agosto. Então você tem 4 meses cobertos. Você compra o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, o mais longo que tiver, que você recebe em janeiro e julho, aí tem mais 2 meses prontos, e o resto da carteira, que vai estar dividida em partes iguais, você deixa em Tesouro Selic para você ir resgatando nos meses que não há pagamento de cupom. Tá? E essa é a carteira que rola pela internet, quer dizer, uma salada de fruta, não tem conceito nenhum de patrimônio, de nada, nem de remuneração, nem de nada. Até porque o Tesouro pré-fixado com juros semestral, você vai receber R$1.000 no final. Então o seu capital ele é remunerado durante o prazo com essa taxa aqui. Lá no final, você vai receber R$1.000. Qual vai ser o poder de compra de R$1.000 em 2029? Não sei, ninguém sabe. No Tesouro IPCA+, com juros semestral, pelo menos eu sei que se eu investir R$1.000, esse valor vai estar sendo remunerado pelo IPCA na proporção do valor nominal atualizado para que é 3.229 e o título está mais caro hoje, porque justamente ele está sendo vendido com ágio porque as taxas caíram, certo? Então, e você vai colocar em Tesouro Selic, que hoje está muito baixo, quer dizer, que pode haver períodos em que o prêmio dele fica tão reduzido com relação à inflação. Por exemplo, teve aí um período aí de um mês e pouco nesse ano, que eu inclusive fiz vídeo no canal, mostrando que o Tesouro Selic estava perdendo aí para a inflação. Foi um período curto, antes da inflação cair, mas aconteceu, né? Então, quer dizer, você vai montar uma carteira para viver de renda, você não vai estar vivendo de renda, você vai estar gastando o montante. E isso aí não é sustentável, porque o dinheiro vai terminar, ok? Então, gente, tirando essa salada de fruta aí que tem rolando por aí na internet, qual é, de fato, a carteira? A carteira é essa aqui, ó. E eu vou explicar o porquê. É 50% no Tesouro IPCA 2035 para você receber ali de 6 meses nos meses ímpares, maio e novembro, e a outra metade no IPCA 2050 você vai receber em fevereiro e novembro. Então você vai receber trimestralmente, né? Então se você colocar, você vai ter que fazer uma continha, tá? Porque há diferença no 2035 para o 2050 na parcela que você recebe percentualmente em função do ágio e do prazo. Então, eu quero receber R$1.000 a cada... R$3.000 por mês a cada 3 meses, R$3.000 então. Então nós vamos ter que fazer uma conta para ver qual é o valor que remunere a cada 6 meses 2,26%, que esses 2,26% correspondem a R$6.000, e o outro que 2,10% correspondam a R$6.000, porque aqui é semestral, né? Então é essa continha que tem que ser feita. Então você vai ter que investir um pouco mais no 2050, porque ele paga um pouco menos, tá? Mas isso aí é o desenho que cada um tem que fazer. Mas, em linhas gerais, é isso aqui. Por quê? E por que eu escolhi 2035 e 2050? Porque são os dois mais longos. Se daqui a pouco o Tesouro Direto, no número ímpar, tira o 2035 e coloca um 2055, passará a ser aquele, certo? Para quê? Para você ter o principal remunerado pelo IPCA
e poder ir usufruindo a parcela semestral de juros. Quanto ao fato de ser trimestral, aí você vai ter que se organizar, certo? Para quando tiver aquele complemento de renda, você pode deixar num fundo, num CDB, e ir sacando conforme a programação, conforme a sua necessidade. Então assim, ó, esse desenho de carteira aqui, tá, para o mais longo prazo possível, para você não precisar pagar imposto de renda em cima do principal, em cima do valor nominal atualizado, que você só vai pagar no vencimento do papel, porque o objetivo aqui é ficar com a renda, claro, em cima da renda você paga, porque o objetivo é usufruir a renda, certo? Então, não faz sentido ter Tesouro Selic com essa finalidade, como é propagado aí pela internet, para cobrir os meses que não tem, isso aí é a maior besteira, é só se organizar. E o Tesouro IPC, o Tesouro prefixado com juros semestrais, não remunera o principal. Aí quando você receber o principal lá em 2029, você vai realocar em outro investimento, só que o poder de compra vai estar extremamente corroído. Em 10 anos aí vai estar corroído de 30% a 50%, depende do que acontecer no futuro de inflação. Então não dá. É um papel que para essa finalidade não serve. Tá, pessoal, eu sei que foi bem extenso e tal, mas a gente precisa colocar essas questões do Brasil vai caminhar para uma economia desenvolvida de verdade? Se sim, vale a pena comprar agora. Se não, espera voltar a ficar o preço ao par. Você quer ter uma carteira que realmente renda e esteja protegida da inflação, compra os tesouros IPCAs mais longos, que vão te dar essa renda por mais tempo e vão ficar corrigindo o principal enquanto isso. Em resumo, é essa a ideia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.